Tô achando que eu já estava deitada no travesseiro antes. Eu acho que sim, né, Pedro? Você estava lá, né? Acho que ele já estava no quarto, né? Ó, a Priscila entrou. Também acho. A nossa convidada. Isso, Boa ela entrou. tarde, Pri, tudo bem? Seu áudio está fechado. Seu microfone. Aí, Viu? agora sim. Aí. Boa tarde. Agora sim. É um Boa tarde. prazer Boa estar tarde. aqui com vocês. Muito feliz que você aceitou o nosso convite para um bate-papo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Vamos lá começar? Eu posso começar, Alessandra? Eu aguardo o seu ok. Não, acho que pode, né, pessoal? Pode começar. Pode, né? Pode sim. Pode ser. Pode sim. Ótimo, perfeito. Pessoal, vou me apresentar, vou compartilhar aí um pouquinho do que eu sei, mas na realidade eu gosto muito desse momento decorrente da troca. Eu brinco que eu quero compartilhar um pouquinho com o que eu aprendi aí ao longo da vida, mas também quero saber um pouquinho de vocês, até mesmo para ficar uma troca bem bacana. Eu separei aqui alguns temas, algumas coisas para nós processarmos sobre isso juntos. Meu nome é Priscila Passito, eu sou psicóloga clínica, especialista em saúde mental e agora mestre em relacionamento conjugal. Nesse exato momento eu estou aqui no meu consultório. Quem nunca teve acesso ao consultório agora está tendo, para ter uma percepção aí de como que seria. Eu separei uma brincadeira, uma atividade para iniciar o nosso bate-papo, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sentimentos, emoções, então eu gostaria da colaboração de vocês. Quem tem acesso aí a um sulfite, a um papel, um rascunho, só para a gente fazer uma brincadeirazinha aí. Podem pegar. Pode ser você. Até mesmo, quem estiver só com a fotinho e puder aparecer, só para mim olhar para vocês. Mostrar carinho. Só quem O puder. pessoal Tá que bom? já tinha aparecido já ficou tímido de novo, né? Aê, legal. Ótimo. Para mim olhar para o rostinho de vocês, que nós vamos falar em vários momentos sobre humanização, então isso é uma forma de eu poder olhar um pouquinho para vocês. Todo mundo pegou um sulfite? Um rascunho? Ótimo. Perfeito. Pessoal, eu vou falar algumas situações do cotidiano, algumas situações do decorrer da vida, e aí nós vamos amassando esse papel, tá? A cada situação que eu mencionar, nós vamos amassar esse papel. Então, nós vamos começar. Eu vou falar e vou apertar para amenizar o barulho para vocês, tá? Então, dificuldades da infância. Podem apertar o papel aí. Isso, vamos apertando aos poucos. Na realidade, vocês apertaram só uma vez e segura. Aí eu quero que vocês, balancem o papel. Percebem o barulho que ele faz? Isso. E aí, conflitos familiares. Aperta mais um pouquinho. Dificuldades financeiras. Vamos apertando. Conflitos no relacionamento. E esse vai tudo. E ainda falei para todo mundo escutar. Não tem problema, isso todo mundo passa ou já passou, viu? Pode ficar tranquila. E aí, agora, olha como que ficou esse papelzinho. Ele ficou todo amassadinho. Pode apertar mais, você, Pedro. Pode apertar mais o seu papel, Pedro. Olha, então, quando alguém briga com você e você fica chateado, quando você presencia alguma coisa na família que fica triste, isso, pode apertando, até ele ficar bem amassadinho, dessa forma aqui, ó. Isso, ótimo. Então, ou seja, aqui, ó,
está as nossas diferentes circunstâncias que a vida nos coloca, e aí nós ficamos dessa formazinha, bem apertadinha. Ô, Giane, só para falar de barulho. Professora Giane, Oi. eu vou te pedir Desculpa, eu não consegui entrar porque acabou a internet. A gente teve que vir correndo aqui para achar um espaço onde tinha internet na rua. Não tem problema, seja bem-vinda. Eu só vou te pedir uma gentileza de você colocar o seu áudio no mudo, só por causa do barulho. Mas, obrigada, mas eu quero que você participe em vários momentos conosco aqui, Giane. Seja bem-vinda e obrigada pelo esforço para participar desse momento. Então, olha, aqui está esse papelzinho todo amassadinho. Agora nós vamos começar a desamassar. Vamos lá, vamos desamassar. Desamassa, desamassa. Vocês podem até colocar sobre uma superfície para desamassar bem. Vamos desamassar esse sulfite. Essa folhinha que vocês colocaram. Desculpa. Todo mundo desamassou? Agora vamos tentar balançar ele de novo. O que vocês acham que ficou de diferente? Meio xoxo. Ficou xoxo? Ficou meio xoxo. Ficou. Fora que ele ficou. Não fez barulho. Ficou mole. A Rosimeire está compartilhando aqui, ó. Ficou mole, ele ficou todo marcado, ele ficou feio. Ele já não faz o mesmo barulho. Ou seja, ele foi agredido de alguma maneira. Pessoal, isso é uma brincadeira, né? Mas é para nós começarmos a falar, não volta o que era antes, isso mesmo. Douglas, ótima colocação. E assim, muitas vezes no decorrer da nossa vida, algumas situações que nós passamos. Então, quando nós nascemos, nós somos cheios de vida, cheio de barulho, uma folha novinha que vai ser escrita. E no decorrer da vida, é natural acontecer frustrações, acontecer algumas decepções. Só que nós temos que tomar cuidado com essas decepções, com essas frustrações. Se isso intensificar, é onde que nós entramos aí nas doenças mentais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela falava isso em 2016. Em 2016, ela falava o seguinte: pessoal, em 2020, nós vamos ter 50% do aumento de taxas de suicídio, de doenças emocionais, um ápice das pessoas sendo usar algum tipo de medicamento. Nós chegamos em 2020. Nós somos o 8º país no ranking de pessoas que cometem o suicídio. Eu utilizei esse sulfite como uma forma simbólica de demonstrar para vocês que em algumas coisas nos marcam de forma negativa. E aí a importância da comunicação. Se tem uma palavrinha mágica que entra para qualquer tipo de relacionamento, entre pai e mãe, entre marido, com namorado, com amigos, é a comunicação. Hoje em dia, vocês acham que é fácil se comunicar? Como que vocês avaliam que está a nossa comunicação? Não. Ercília, não é fácil. Porque muitas vezes nós deduzimos que ele já sabe. Não precisa ser dito. É lógico que a pessoa tem que saber. Não, o óbvio precisa ser dito. A importância da comunicação é de nós pensarmos que eu sou responsável pelo meu sentimento, mas também pelo sentimento do outro. E não que eu sou responsável pelas escolhas do outro, mas responsável em como me impor. Então, dentro da comunicação, impacta o quê? Expressão facial, gestos, entonação da voz, tudo isso impacta em um diálogo. Então, vou dar um exemplo. Eu cheguei e eu tô com uma expressão facial brava, com gestos de batendo na mesa. Isso impacta o quê? Em algo ríspido, agressivo. E muitas vezes não é a intenção da pessoa fazer isso, mas é o que representa para o outro. Raiva, isso. Então, nós temos que tomar cuidado na importância da comunicação. Então, nessa questão do respeito com o sentimento do outro, não é o conteúdo. Eu posso falar conteúdos bacanas, conteúdos dolorosos, mas é a forma de apresentar esse conteúdo.
Então, lembrando, não é o que eu vou falar, mas a forma que eu apresento. E quem determina essa forma ideal é cada um, mediante aí a cultura, mediante as crenças, os valores de cada um. Então, as formas de se falar. Os nossos pais, eles nos ensinam muito através do não dito. Então, assim, eu não vou puxar o padeiro da padaria X, que eu não sei quem é. Eu vou puxar quem? O meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, quem me criou. E aí nós temos que tomar cuidado se sem querer nós não reproduzimos algumas coisas que nós passamos lá atrás. Então, alguns trejeitos de pai e mãe. Então, nós temos que tentar nomear o que eu estou fazendo, que tipo de comportamento que eu estou adotando, que algumas pessoas já vêm me apontando como não bacana. O que isso quer dizer? Ah, é orgulho, é raiva, é sentimentos mal processados. O que isso me significa? Os nossos pais, como eu mencionei, eles nos ensinam muito. Então, tem coisas que nós vamos dar continuidade e tem coisas que eu vou podar e tentar reformular isso para não dar continuidade em algo que não é bacana, que na nossa concepção isso poderia ser aversivo de alguma forma, tá? Existe a estação felicidade? Existe a vida sem frustrações? O que vocês acham? A vida de alguém aí é perfeita? Não, de ninguém. A minha também não, gente. Então, isso faz parte do nosso contexto. A frustração, o conflito, faz parte do nosso relacionamento. Só que eu vou nomear 2 tipos de conflito. Então, nós vamos ter o conflito de troca de palavrões, de troca de agressividade, de troca de agressão verbal, física. Essa daqui não vai chegar a lugar nenhum, só vai machucar. E o conflito assertivo, que é troca de ideias. Nós somos pessoas muito diferentes. Então, nós somos pessoas diferentes dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos cônjuges, mesma família, mesmo pai, somos pessoas muito diferentes. Então, é natural acontecer o conflito assertivo de ideias diferentes. E aí, onde que nós vamos o quê? Entrar em um consenso. O que é o consenso? É um constante impor e ceder. Na vida, nós vamos impor e ceder ao longo dos anos. Não existe uma estação que eu vou só ceder e não existe uma estação que eu vou só me impor. Eu preciso ter esse equilíbrio. Tudo que é o excesso não é bom. Falar demais ou falar de menos não é bom. Comer demais ou comer de menos não é bom. Dormir demais, dormir de menos não é bom. Eu vou encontrar esse equilíbrio. Então, isso é o quê? Dentro das nossas relações. Eu sempre brinco assim. A comunicação mal resolvida é como se fosse o cartão de crédito que eu pago o mínimo do limite. Ele não resolve nada. Eu pago o mínimo, continuo gastando, vai vindo taxas, IOF, vai virando uma bola de neve. E assim a comunicação mal resolvida. Eu acho que ali está tudo certo, que foi resolvido, mas na realidade não foi. E vai virando uma somatória de coisas pendentes. E aí eu vou me desentender porque não lavou o copo. Mas eu vou resgatar coisas lá de trás. E aí o copo nem aparece mais na discussão. Eu vou falar da roupa, da escola, disso, daquilo, porque são coisas mal resolvidas. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês? A importância de encontrar formas assertivas de se impor, a importância de encontrar um jeito que vocês não se anulem, mas respeitam o outro e tentem encontrar dentro desse consenso. Olha, eu gosto do azul, você gosta do amarelo, e aí nós vamos pintar, então, de roxo, que é o que os dois gostam. Eu entendo que a comunicação ela tem que ser uma via de mão dupla. Vai e volta. Se for de mão única, vai ficar desgastante, tanto para quem cobra, tanto para quem é cobrado. O silêncio, pessoal, não é uma boa estratégia dentro da comunicação, porque o silêncio, o outro ele pode interpretar de várias formas. Então, ele pode interpretar que você está concordando, discordando. Então, vamos, dentro do possível, encontrar formas assertivas de se comunicar. E aí, dentro da comunicação, nós vamos entrar um pouquinho aí na nossa campanha Setembro Amarelo. A importância de conversarmos. Dentro que eu mencionei que se existe uma receita pronta para todas as profissões, funções, relações, é a comunicação.
Esse mês, na realidade, nós trabalhamos isso o ano todo, mas esse mês nós damos ênfase à campanha aí Setembro Amarelo, que nós enfatizamos a importância da comunicação. Falar sobre suicídio, falar sobre sentimento é algo difícil, ainda é um tabu. Eu coloco isso como um exemplo, não generalizando, mas falar sobre morte dentro da família. Isso é algo muito ainda restrito, muito delicado, porque se eu falo da morte é como se eu estivesse atraindo isso impacta nos valores religiosos. Então, falar da morte natural, de falecimento de órgãos, de acidente já é difícil, falar de suicídio, ele vem ele vem carregado de rótulos, de preconceitos e de medos. Para quem está participando aí conosco, já ouviram falar sobre a campanha Setembro Amarelo? Alguém sabe me dizer o que isso significa? Pode arriscar o que vocês quiserem. Olá, boa tarde, tá? Eu só quero agradecer você, que eu entrei um pouquinho atrasada por causa da minha internet, eu sou a diretora da escola, e também avisar que os nossos professores fizeram muitas lives sobre o Setembro Amarelo. O pessoal da área de códigos e linguagens fizeram uma live maravilhosa, onde os alunos colocaram os trabalhos deles. Então, creio eu que quem está assistindo aqui hoje, eles tenham informação a esta questão e conhecimento também. Desde já agradeço pela sua participação, eu acho muito importante para nos ajudar. Você está falando coisas valiosas, interessantes, e muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço, Jeane, que bom, que ótimo de vocês terem abordado esse assunto dentro da escola, porque a estatística mostra aí a garotada de 15 a 29 anos que são o ápice de que se acontece tanto e as tentativas de suicídio. Como é bom poder compartilhar isso com a garotada, entre os alunos, que isso é como se fosse sementinha que nós vamos plantando, e para isso alimentar, e eles plantarem essa sementinha com o irmão, com a mãe, com o primo, para auxiliar a identificação disso. E a importância da comunicação, que é o que nós estamos fazendo tanto aqui, parabéns pela iniciativa da escola, e tanto que vocês fizeram aí no decorrer desse mês. Só para recapitular, pessoal, a campanha Setembro Amarela, ela é no dia 10 de setembro, né, o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Nós enfatizamos esse mês, porém, temos campanhas durante o ano todo. O histórico que tem com relação ao Setembro Amarelo, que foi em 94, que um jovem se suicidou dentro de um Mustang amarelo, e no processo de velório e enterro, os pais entregaram fitinhas amarelas em homenagem ao filho, e a partir daí ficou a cor amarela. Até mesmo que o sol, né, amarelo, fonte de vida, então associa-se o Setembro Amarelo como uma fonte de vida, de comunicação, de acolhimento. O suicídio, ele é um acontecimento presente há muitos anos na história da humanidade. A origem dele é de multifatorial, é muito complexo o cuidado com o paciente de ideação suicida, porque nós trabalhamos com várias coisas, não só questões psicológicas, mas também biológicas, genética, uma questão socioambiental, uma questão cultural. Então, para essa identificação, precisa-se sim de uma equipe multifatorial. As pesquisas apresentam que as pessoas que têm histórico familiar têm uma predisposição a mais a tentar o suicídio. As mulheres, elas tentam muito mais o suicídio, mas quem conclui se efetivo o suicídio é muito mais os homens. Nós podemos perceber, apesar que nós estamos aqui num grupo bem bacana, mas o assunto sobre saúde mental é como se fosse assim, é mais as mulheres que se interessam, porque as mulheres, ela não generalizando, mas ela tem uma parte de sociabilidade com mais leveza, de procurar amigas, de ir ao médico, de se falar sobre o assunto, e não no intuito de rotular,
mas muitas vezes compartilhar isso com o homem é muito mais difícil. Então, se o homem ele passa por uma situação mais delicada, ele tem mais dificuldade de se expressar. Até mesmo se nós pensarmos na nossa cultura. Então o homem que chora, o homem que tem traços de muita sensibilidade, isso é distorcido e levado para um outro lado. Então, por que se morre muito mais homens? Porque ele tem muito mais dificuldade para procurar ajuda. Porque isso esbarra na autoestima, isso esbarra em vários outros fatores. E nós trazemos na essência essa fragilidade que tem que ser associada à mulher e não ao homem. Parabéns a todos os homens que estão participando aqui conosco desse momento. Como é bom ter vocês aqui. Eu fiz uma roda na semana passada, também online, com relação em apoio à campanha, e assim, eu tinha 2 homens só na roda que demonstraram o interesse voluntário em participar. Já a maioria era todas mulheres. Peraí, deixa eu só dar uma espiadinha aqui, que eu recebi uma mensagem de alguém do grupo, o Douglas. Olha, inclusive, nesse momento tem uma pessoa tentando se matar no viaduto de Brás Cubas. Olha o quanto que isso é delicado. Douglas, obrigado pelo compartilhamento. O quanto que isso é delicado, porque na realidade o suicídio ele é um grito de socorro. A pessoa ela entra numa confusão mental de que assim ela não consegue ver saída, ver justificativa de como se administrar. E a saída ela quer sanar essa dor tão intensa que ela encontra a saída no suicídio, mas na realidade isso é um grito de socorro. O Douglas está compartilhando alguma coisa conosco. Pode adicionar o seu áudio para você compartilhar conosco, Douglas. Então, inclusive agora, né, tá ao vivo, né, imagens aí de uma pessoa tentando se matar no viaduto de Brás Cubas, né, tudo parado, bombeiros, né, bem próximo ali aos bombeiros, né, na Avenida Francisco Ferreira Lopes. Sei, é um pontilhão bem alto. Sei. E assim, olha a imensidão. No período de faculdade, nós falávamos, porque assim, tem muitas pessoas que, e não no intuito do julgamento, mas assim, acaba rotulando como frescura, né? Muitas vezes até falas agressivas, para de me atrapalhar, pula logo, coisas que são invasivas com relação ao outro. E aí, incluindo nisso, de que desse acolhimento, né, do acolhimento, da escuta, de se demonstrar aberto como que eu posso te auxiliar, porque por trás daquele membro que está doente emocionalmente, tem um contexto familiar. Uma pessoa que se suicida, ela respinga esse adoecimento de 6 a 8 pessoas como membro da família. Porque, assim, gera-se uma dúvida. É como se fosse assim. Nós aprendemos, pessoal, muito mais na dor do que quando as coisas estão muito bem. Vou dar um exemplo. Quando nasce alguém, vocês vão, levam um presentinho, dá um cheirinho, um beijinho, que lindo bebê, pronto. Quando se morre alguém, aquilo ecoa em nós. Quem morreu, o que deixou, como que morreu, qual foi a trajetória de vida. A morte, por ser um tabu, por ser algo desconhecido, por ser algo complexo, ela nos instiga a pensar. Ela é muito mais reflexiva do que a própria vida. Então, a morte por um suicídio, ela gera-se perguntas. Quem que era a família, quem que era o culpado, era namorado, era dinheiro, o que aconteceu? Eu quero justificativas. E para a família, a mesma coisa. Gera-se remorso, gera-se culpa, gera-se ressentimentos. Para a família, isso é muito invasivo e doloroso, fora a questão dos julgamentos, que sem querer as pessoas acabam falando. Então, é muito comum uma pessoa, quando tem um membro da família suicídio, ela muda de casa, porque as pessoas começam a ter um olhar diferente, para tentar encontrar justificativa do que aconteceu. Eu fiz uma pesquisa lá na Austrália, com as pessoas de um membro que cometeu suicídio, e eles questionavam assim, de ter buscado essa rota como saída. A indignação era de como buscou isso como saída e não buscou um auxílio. Mas porque muitas vezes, como nós falamos de doenças emocionais, é um adoecimento tão sutil
que muitas vezes você não percebe esse progresso. Ah, só tá querendo dormir, tá comendo demais, tá se isolando, tá colocando umas coisas diferentes nas redes sociais, mas isso já é um sinal de alguma coisa. Só que muitas vezes a família é tão delicada que não sabe como abordar, o que fazer. Eu vou lá e vou falar o quê? E aí fica uma troca de agressividade. Ai, sai desse quarto, vem arrumar aqui em casa, você não quer fazer nada. E de que isso é um sinal de um possível adoecimento. Eu entendo que muitas vezes, como pai e mãe, você não tem uma capacidade de entender esse processo de adoecimento, mas de favorecer essa comunicação e talvez de procurar um auxílio. Filha, estou percebendo alguma coisa diferente, vamos procurar alguém que entenda, né? Vamos procurar esse profissional, porque muitas vezes é algo muito peculiar, muito subjetivo, e que para a família não fica claro, não fica nomeado, fica algo muito oculto nas entrelinhas. Dentro desse contexto da família, existe preconceito, tristeza, impotência, um misto de sentimento. É muito mais difícil para se elaborar o luto, porque a família ela entra em choque, ela tenta buscar justificativa, ela tem que assumir para a sociedade que foi feito um suicídio e que assim haveria e provavelmente teria um câncer dentro da família na qual não foi identificado. Então isso pode gerar muita angústia e muita dor. Só para vocês terem um exemplo, ó, dentro dessa pesquisa que eu mencionei lá da Austrália, uma fala de um dos membros da família que eu quero compartilhar com vocês. Acho que o preconceito existe sim, principalmente por religiosos, que acreditam que os suicidas são condenados ao inferno ou ao viver vagando, sem rumo pelo mundo. Eles tratam a lembrança do suicida como uma coisa ruim. Às vezes, até nem pensam na pessoa que cometeu o suicídio, que ele poderia ser um ente querido e cheio de qualidades. Olha o quanto que isso é forte para uma pessoa que fica, né? Então, no sentido do acolhimento humanizado e não do julgamento. Não sei o que fazer? Vamos procurar um auxílio, vamos buscar profissionais, e é onde que esbarra essa questão, a importância do acolhimento e de nós não irmos prontos com respostas prontas, porque muitas vezes nós adotamos uma postura mais mecanizada de que tem isso, tem que fazer aquilo, isso, precisa fazer. Não, mas o que a pessoa quer? Como que a pessoa precisa desse auxílio? Índices de situações do cotidiano que pode gerar o adoecimento, que pode colaborar nesse futuro aí, ideação suicídia. Estresse, desemprego, dívidas, violência, desilusões, frustrações, perca de pessoas significativas, desigualdade social, carência, exigências de responsabilidade, porém, dentre outras, algum tipo de patologia, alguma questão genética, algum tipo de ruptura, né, algum tipo de perca, de alguma perca simbólica, pessoas que dedicam a vida toda a um tipo de trabalho, em algum momento é mandado embora, como se fosse, vou dar um exemplo para vocês. Então, imagina um sulfite, aqui é a nossa vida. Então, dentro desse sulfite, nós temos que ter família, amigos, o que vocês determinar, andar de bicicleta, pintar, o trabalho, momentos com os netos, o que vocês quiserem. Se tiver alguma coisa que ocupa muito espaço, um exemplo, eu tenho um trabalho, eu tenho um relacionamento conjugal que ele é a minha vida. E aí eu fico sobre o risco, porque se em algum momento acontecer alguma coisa com essa situação, com esse algo que ocupa muito espaço da minha vida, então vamos imaginar que ocupa metade desse sulfite, o meu relacionamento conjugal. Em algum momento dá uns 5 minutos nele, ele não quer mais, ele quer ir embora. Então vamos recortar. O que vai acontecer com esse sulfite? Eu vou ficar no vazio, no buraco, e a minha rede de apoio vai ficar escassa. Então eu tenho que ter um pouquinho de cada coisa, para ter aonde me apegar quando algumas coisas vir a acontecer. Tem uma frase que eu acho que é do Guimarães Rosa, que eu gosto bastante, que ele fala que a vida é um rasgar-se e remendar-se. E é bem isso, pessoal. As frustrações, elas vão acontecer, as decepções vão acontecer, e nós temos que encontrar formas que para você faça sentido de administrar esses conflitos, essas situações. Hoje, o índice de crianças, de adolescentes adoecendo, não no intuito, volto a dizer,
do julgamento, de nomear culpados, mas que muitas vezes nós estamos querendo super proteger os filhos. Não administrar o filho a enfrentar essas frustrações e blindá-lo disso, como se nós estivéssemos no poder de blindar ele ao longo da vida, e não vamos conseguir. E aí é o quê? Uma geração que não consegue administrar a frustração, que não consegue administrar o não, que não consegue administrar as coisas ruins que vão acontecer na vida. Mas isso não só agora, ao longo da vida. Assim como aconteceu conosco, de um namorado que eu perdi, de uma festa que eu não fui, de um não que eu recebi, de um emprego que não deu certo, de uma perca de alguém que foi significante para mim, que são coisas que nós não estamos no controle. E é como se fosse que, em alguns momentos, nós temos que estar no controle de coisas que são incontroláveis. Não, vai ser impossível. E aí, dentro desse contexto, nós tomarmos esse cuidado com os nossos filhos, com os nossos, com as crianças e adolescentes que nós temos vínculos, dessa administração de frustrações que vão acontecer, né? Que não temos como nos blindarmos, porque a estação felicidade, o caminho do sucesso, isso é uma construção. É uma construção. E não existe um momento da vida que eu cheguei e falei, acabou. Agora eu não tenho mais problema, agora tudo vai dar certo. Não, isso não existe. Em nenhum momento. Isso é conto de fadas. Né? Isso nós vemos lá no filme, nós vemos no desenho. Isso não existe na vida real. Para nós administrarmos isso com uma maior leveza, de encontrarmos recursos externos e internos dessas possibilidades de novas estratégias para se reformular. E quando eu percebo que eu não encontro esses recursos, que eu não tenho mais esses recursos internos, eu vou buscar um auxílio profissional, e não que aqui tenha a pílula do sucesso, mas para nós identificarmos juntos todas essas questões na qual eu não consegui administrar e processar. Daí eu levantei aqui alguns questionamentos que, quando eu estava até preparando esse nosso momento, alguns adolescentes que eu atendo, eles me perguntaram, aí eu achei pertinente trazer para o nosso encontro, até mesmo porque eu imaginei que teria alguns adolescentes aqui conosco. Um dos questionamentos é qual a diferença entre a tristeza e a depressão. Quando identificar se eu estou só triste ou quando eu estou entrando num estado de depressão. A tristeza, pessoal, como eu mencionei, assim como a frustração, ela faz parte do cotidiano. Só que a tristeza é assim, momentos de tristeza. Então, eu fiquei triste porque eu quebrei o meu copo preferido, eu fiquei triste porque a minha mãe brigou comigo, eu fiquei triste porque é um momento. E isso não impede na minha rotina, eu continuo. Eu fiquei triste, fiquei chateada, mas eu continuo. Eu vou para a escola, eu vou almoçar. É como se fosse assim, é algo superficial, é um desconforto superficial. É um sentimento ruim, mas eu ainda consigo administrá-lo. A depressão, ela é mais intensa, eu começo a questionar a minha vida, ela entra dentro de um contexto existencial, eu fico questionando que eu não concordo com os pais que eu tenho, eu não concordo com o trabalho que eu tenho, eu vou ficando o quê? Mais pessimista, eu vou ficando menos motivada, eu vou perdendo o sentido das coisas que eu gosto de fazer, não quero almoçar, quero só dormir, eu vou apresentando que alguns excessos. Então, ou eu vou dormir demais, ou eu vou dormir de menos, ou eu vou comer demais, ou eu vou comer de menos, porque isso são as rotas de fuga que eu vou traçando. As rotas de fuga que eu vou traçando para amenizar esse desconforto que eu não consigo mais conduzir de nenhuma maneira administrar. Ele começa a prejudicar o meu cotidiano. E a duração dele, a duração da depressão, ela é maior. Né? Então, eu não consigo processar, digerir aquela situação. E aquilo fica ecoando em mim. E aí, nós entramos isso como que um episódio depressivo. E isso se perpetuar por muito tempo, onde entra o transtorno depressivo, tá? Mas, na dúvida, o ideal é passar por uma avaliação, né, médica, avaliação de um profissional para fazer essa investigação. Os excessos, pessoal, ele demonstra uma fuga de alguma coisa. Então, um exemplo, gasto demais,
a alimentação, uma irritabilidade, o pensamento pessimista, uma desesperança. Isso pode ser um sinal de alguma coisa, tá? O sinal, pessoal, porque assim, para nós não generalizarmos, eu tô sentindo isso, então eu já estou com a depressão. Isso precisa ser investigado, mas isso é um indício de alguma coisa. E a depressão, muitas vezes, ela vem acompanhada de outras coisas, uma ansiedade, um medo intenso, né? Ela vai intensificando. Eu falo que um sentimento, ele tá muito próximo e casa com o outro. Então, é onde que vai entrando essa sincronia e quando a pessoa percebe, ela já está lá. Ela não consegue perceber esse processo gradativo que ela vai nomeando outras coisas. E muitas vezes ela já está lá. É como se fosse assim, me encantei por uma pessoa. Esse processo de até se apaixonar, muitas vezes a gente não consegue identificar. Comecei a gostar de uma pessoa e já estou apaixonado. Esse processo, ele acontece tão naturalmente que eu não consigo identificar. E assim, muitas vezes, as questões emocionais. Eu apresento, talvez, um outro sintoma e quando eu vejo, eu já estou lá. Eu já estou irritada, eu já estou nervosa, eu já estou impaciente, eu já estou numa crise emocional desse total descontrole. E aí, dentro desse contexto, pessoal, de tudo isso que eu falei, período de pandemia, ou seja, fica pior. Período de pandemia fica tudo mais intenso. Então, se não tem comunicação dentro do lar, fica pior, porque tá todo mundo estressado, irritado. Se todo mundo tá irritado, fica mais intenso. Ou seja, no período de pandemia, tudo se aflora. Se aflora, no entanto, que as estatísticas mostram a violência doméstica, né? O número de divórcio vem aumentado, porque daí é como se tirasse essa casquinha que estava se formando e todo mundo começa a sangrar, todo mundo começa a ficar dolorido. A importância do bom humor, da paciência, da comunicação, dos momentos de lazer dentro das condições de vocês para buscar estratégias funcionais, assertivas para conseguir administrar e passar por tudo isso. Mas eu gostaria de abrir um pouquinho para vocês me fazerem perguntas, compartilhar sobre esse período de confinamento. Até mesmo esse confinamento, pessoal, é uma privação de escolhas, né? E isso já deixa um certo desconforto. Hoje não é uma escolha, ter que ficar em casa. Não, eu preciso ficar mais em casa. Hoje já estamos em fases diferentes, mas essa privação das festas, né, dos passeios, tem todos esses cuidados. Então, automaticamente, nós já ficamos apreensivos. Nós já ficamos mais amedrontados. Nossa, não posso ir sem máscara, pega o álcool, cuidado, faz isso, faz aquilo. Então, já gera-se esse desconforto no ar. E aí fica todo mundo ali meio que apreensivo, como se fosse o nível de paciência, já fica um quarto a menos, porque tá todo mundo nesse processo aí de desgaste até as coisas voltarem ao normal. Gostariam de me fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Cri, 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 cri. Maria Fernanda, não quer perguntar? Os alunos que estão aí ainda. Como é que fala na linguagem de rádio? Quem quer passar um QCL? Quem quer passar uma mensagem? Nessa nova versão do Meet não tem levantar a mãozinha, né? Seria interessante. Verdade. Aí a gente não veio a levantar a mãozinha. Verdade. Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, mas eu estou apaixonada pela sua fala, pelas suas ponderações, colocações. Foram muito bem apresentadas, pela sua formação. Muito obrigada, viu? Acho que é um bom momento para nós escutarmos todas essas considerações. Obrigada, Jane. A questão do diálogo, realmente, sabe que hoje foi uma questão bastante assim. Estava falando com uma pessoa ao telefone, estava colocando, ela veio com o julgamento e aí o diálogo já foi para um contexto não muito amigável. É uma palavra que se coloca, a gente precisa tomar cuidado, porque a entonação da voz, né? Outra coisa também no diálogo que eu não gosto muito, quando a pessoa está tentando explicar, vira e fala assim, agora você entendeu? Quer dizer, essa agora você entendeu, está num som de chamar a gente do quê? De burra? Será que a gente está fora da realidade? Então, essas palavras subliminares que vêm com a entonação,
que vem com as colocações é o que deixa o diálogo conflituoso, né? Faz aí a questão da confusão toda. Isso mesmo, Jane, ótimas colocações, que é uma fala que vem sobrecarregada de poder e autoritarismo. E a troca da comunicação não é esse o objetivo, é sim dessa troca. Eu entendo que muitas vezes na prática isso é um desafio, porque envolve muita emoção, é o filho que está gritando, precisa ir no mercado, N coisas que acabam influenciando o emocional e onde que ponderar isso é muito difícil. Mas isso é uma fala que vem carregada de que o outro tem que ser inferior e é onde que a comunicação não flui de uma forma bacana. Uma outra coisa, Jane, que você falou e eu me recordei. Aqui no consultório, por experiência, eu atendia muitos adolescentes e aí eu percebia que dentro da fala dos adolescentes remetia a muita coisa da situação do relacionamento dos pais. E, no entanto, que foi o meu interesse de se estudar sobre relacionamento conjugal. Porque o que eu queria entender? O que é um relacionamento conjugal saudável? O que é um relacionamento? O que faz um relacionamento se manter por muitos anos? O que faz uma pessoa, depois de 40 anos, abrir mão do relacionamento? Eu queria entender isso. Porque eu via que muitas coisas, de uma forma direta ou indireta, o quanto que o relacionamento, ele impacta na nossa saúde. E não só nossa, mas dos filhos. E aí eu tinha, assim, como concepção, se nós tivermos projetos, se nós tivermos campanhas de reestruturar os pais, muitas coisas não precisam chegar nas crianças. E não que os pais responsáveis pelas escolhas dos filhos, mas é como se fosse assim, nós vamos começar uma casa... E você começa o reforço por onde? Pela coluna, pela estrutura que ainda está no chão. E aí você vem mantendo esse reforço nas paredes, na janela, na laje, em tudo. Então, eu trazia esse questionamento de que muita coisa, eu queria entender sobre relacionamento, eu queria entender sobre os pais, a relação pais, para que eles encontrem uma forma assertiva de como passar os valores para os filhos, de como... mostrar sobre comunicação na prática, desses vínculos e dessas relações. É bem interessante, Priscila, você falando, né? Foi logo assim que iniciou a pandemia, lá para abril, maio, mais ou menos, acho que maio, junho, nós começamos a passar algumas atividades para os nossos alunos, né? E todos os professores trabalhando ativamente, né, trabalhando mesmo, correndo atrás. A gente via aí, ainda era novo para nós, professor atendendo até 9, 10 horas da noite, às vezes alunos chamando de madrugada e a gente atendendo, né, e aí e eu acabei me frustrando um pouco, né, a esse respeito. Por quê? Porque nesse início a gente criou algumas expectativas, né? E essas expectativas não foram compartilhadas, né, pelos alunos, vamos colocar assim. Só que aí eu falei, vou mudar a minha estratégia, né? Que nem você disse, eu vou na base, na estrutura desses alunos, né? Eu vou falar com os pais. Comecei a entrar em contato com os pais, fazendo contato direto, e assim, 100% falando coisa, olha, pais, peçam para os filhos de vocês, né, se tiverem dúvidas, chamar nós, professores, tudo. Ah, não, professor, pode deixar. E assim, eu acabei me frustrando mais porque eu vi que a base, que eram os pais, não estavam nem aí na minha cabeça, né, nem aí com os seus filhos nessa relação, né. Então, eu acabei me frustrando um pouco mais, até em uma live que nós fizemos, eu expus isso, né, eu coloquei isso daí nesse parâmetro. E é bem interessante, né? Se a família, que é a base, a família ela não cobra, e aí isso chega lá na idade adulta, né? Ela não é o cobrar, não sei se essa é a palavra, não apoia, não sei. A gente acaba tendo essas condições, né? De um descaso total, pelo menos foi o que eu achei, um descaso da base, né? Da família, né? Sim, porque de alguma maneira, Douglas, é como se nós ficássemos enfraquecidos, né? Porque nós não temos o poder sobre ninguém, mas um estímulo do pai e da mãe, um incentivo do pai e da mãe, isso pode colaborar. Mas que
Eu entendo, né? É uma adaptação, muitos pais também nem sabem como fazer, mas é o interesse de se apropriar do assunto, o interesse de falar daqui, mas como que é? Como que abaixa o aplicativo? Como que faz isso? Me ajuda, não sei. Porque é novo para todo mundo. E é um processo de adaptação para todo mundo. Né? E não existe uma receita pronta. Nós vamos o quê? Aprendendo juntos. E aí, dentro desse conceito, Douglas, que você trouxe mediante a situação da escola, era algo que me intrigava, que me instigava a querer saber um pouco mais dessa base, né? Desses relacionamentos. Como que está a saúde hoje dos relacionamentos das pessoas? O que elas idealizam? Se entra questões religiosas, porque fez um juramento, vai ter que se manter para sempre. E isso me estimulava. E aí, assim, foi uma experiência não só profissional, mas uma experiência de vida incrível, porque eu entrevistei pessoas com 40, 35 anos de relacionamento, e aí eles me traziam N tipo de conteúdos que se mantinham. Eu apliquei alguns testes psicológicos para entender, porque assim, a literatura, pessoal, ela fala que um relacionamento tóxico diminui em 4 anos de vida nosso. Um relacionamento conjugal não saudável diminui em 4 anos. Isso é um número alarmante, para nós entendermos como que tá esses nossos vínculos. E porque da mesma forma que os nossos pais nos ensinaram através do não dito, nós vamos ensinar para os nossos filhos. Né? Então, o que eu quero ensinar para o meu filho? De valores, de relação, de vínculos, e até mesmo para nós mudarmos alguns pontos, para não ir para o extremo. Para vir de uma geração extremamente mecanizada, autoritária, que a mãe era submissa, e ir para um extremo, que apresenta uma geração largada. Nós temos que encontrar essa dosagem, esse equilíbrio, que é um desafio. É verdade. É um grande desafio. A gente lida também, né, Priscila, nesse momento, com novas configurações familiares, né? E o quanto isso mexe com a cabecinha dos nossos alunos. E nesse momento que a gente está entrando na casa deles, né, através das lives, através das aulas, através do WhatsApp mesmo, mais próximo, lidando com a família, então você lida assim, professora, essa semana ele está com o pai, mas ele vai voltar para casa, eu vejo com você. Ou então, essa semana ele está com a mãe. Ou então, a gente lida com crianças também que acabam tendo que ficar com as avós por conta da mãe ter que trabalhar muito, o pai ter que trabalhar muito, e aí dá um choque de geração, porque a mãe, às vezes, mais jovem, educa de um jeito, a avó idosa tem um outro, né? Uma outra vivência, outras experiências, e isso também afeta a cabecinha da criança, né? Esse conflito de gerações. Minha mãe fala assim, meu pai é assado, minha avó de outra maneira, e muitas vezes isso prejudica, né, o dia a dia deles, né? Tem um impacto muito grande. Até mesmo de uma questão de estrutura, porque muitas das crianças, a casa ela é um pouco mais simples, e não por uma questão de poder, porque o pai e a mãe não têm condições de ter uma casa grande, ter isso ou ter aquilo. E o quanto que isso esbarra em vários outros pontos, né? Da vergonha de mostrar a casa, da vergonha da internet não ser dela ou utilizar do vizinho, de N coisas, de algum desconforto entre o pai e a mãe, e por eu estar com um áudio aberto, isso respingar em alguma coisa, isso traz à tona uma desorganização familiar, isso traz à tona as fragilidades da família, num contexto total. Só que como nós não tínhamos como nos programarmos, temos que nos adaptarmos, tem que se adaptar, vamos fazer isso, era o que dava para se fazer. Estamos se ajustando, né? Ainda bem, estamos encontrando estratégias mais assertivas, mas o quanto que isso impacta em várias outras coisas, em vários outros pontos. A Reduarte gostaria de falar alguma coisa? E é verdade, Priscila, que nem você disse, né? A sua curiosidade nesse conteúdo aí, né, de o relacionamento, né, interpessoal, relacionamento afetivo ali. Eu também tive essa mesma, vamos dizer assim, essa mesma coisa depois disso, né? E
E esse sentimento fez com que eu partisse também a buscar um pouco mais de conhecimento, né? Inclusive agora eu estou me pós-graduando também em psicologia da educação, né? Ai, que Que é para legal. isso, né? Que é para que a gente consiga entender e não fique tão frustrados, né, com essas condições que a gente passa, né? Porque querendo ou não é a nossa realidade do chão de sala de aula todos os dias, né? A gente espera muito, muito dos nossos alunos, e a gente sabe aqueles que têm as limitações, né? Entre outras coisas ali, o professor é o de frente, é o que encaminha para o psicólogo, é o que encaminha para o médico, né? Mas também, assim, a gente conta muito com a família, porque não adianta eu falar, olha, o seu filho seria interessante você levá-lo ao psicólogo, como já aconteceu em outra escola que eu trabalhei, e o pai fala, não, meu filho não tem problema nenhum, professor, né? E o filho está no segundo ano do ensino médio, não sabe ler, não sabe escrever, e assim, né, alguma coisa no percurso, e você fala para o pai, olha, seu filho tem problema, ele fala, não, não tem, né? Então é bem difícil, né? Essa coisa é complicada. Sim, Douglas, e assim, o professor, muitas vezes, ele tem uma sensibilidade de perceber o que o pai e a mãe não conseguiu, ou até mesmo porque, assim, ó, se eu vejo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, o pai e a mãe, eles preferem fechar os olhos e deixar seguir, vamos ver, a vida vai moldando, alguém vai me auxiliando nisso, porque isso respinga também na minha responsabilidade como pai e mãe, como vó, como tio, de fazer alguma coisa. E é bem isso mesmo, eu já tive situações do pai chegar aqui com a mãe, eu brinco que ele veio com os 2 pés no meu peito, ele já falou assim, olha, eu não acredito nisso daqui, eu acho que isso daqui é perca de tempo, você só vai pegar o meu dinheiro, eu só tô aqui porque a mãe e o fulano aqui insistiu para mim vir. Mas uma resistência total, uma resistência porque isso respinga nas responsabilidades dos membros da família, né, de como que tá essa comunicação, como que tá essa troca de afeto, como que tá essa troca de elogios, como que tá a relação desse casamento, porque isso respinga em toda a família. Eu brinco, é como se fosse eu apertei o dedo na porta. A mão toda incha, a mão toda fica dolorida. E aí, quando eu vou apertando, eu percebo que é o dedo que eu quebrei, mas a mão toda dói. E assim é quando um membro da família está doente. Respinga em toda a família, porque é como se fosse assim, é uma engrenagem, né? Aquela corrente de bicicleta. Se ela não se encaixar, ela vai ficar aquele clec, 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 clec e não encaixa. Então, assim é a engrenagem da família. Dentro desse contexto, tem problemas? Tem frustrações? Tem desentendimentos? Tem. Só que é como que nós vamos conduzir essas situações ruins, como que nós vamos administrar isso, essas situações. E a escola, ela é uma porta de entrada para isso implodir, né? Para isso, de alguma maneira, se apresentar. Tanto no aluno que não interage, tanto no pai que não vai para a reunião, tanto do aluno que só falta. Então, ou seja, ali é como se fosse um termômetro de algo que está acontecendo aqui fora. Eu concordo. Perfeito. Acho que está chegando o meu horário. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Pessoal, se tem algumas dicas que eu poderia sugerir, segundo, né, as referências, a importância da boa alimentação, boas noites de sono. Eu brinco que assim, o exercício físico ele entra para tudo. Tá com pressão alta, exercício físico. Tá com diabetes controlado, exercício físico. Tá com problema emocional, exercício físico. O exercício físico ele colabora em hormônios da sensação do bem-estar, do prazer, que ajuda a desacelerar o organismo, que como consequência colabora aí também na saúde emocional. A partir do momento, estou tendo boa alimentação, estou tendo boas noites de sono, exercício físico, isso pode colaborar. E a partir do momento que eu percebi, não estou conseguindo dar conta de alguma coisa, procure um auxílio. Hoje nós estamos num movimento diferente, mas procurar um psicólogo, um psiquiatra, não é assinar um atestado de fracasso. Se fosse uma escolha, talvez a gente não iria procurar um cardiologista, mas isso faz parte da vida, faz parte da nossa saúde. Então, procurar um profissional
da saúde emocional, é como se eu fosse procurar um dermatologista, um cardiologista, e se em algum momento da vida eu percebi que tem algo que eu não estou conseguindo fazer de gestão, eu vou entender isso para não ficar anos no sofrimento, para não ficar anos angustiado e tentar o quê? Encontrar uma solução, uma resposta para aquilo e a vida continua, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez a participação, muito bom a colaboração de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar para a professora Alessandra, ela me manda, eu respondo, o que eu não sei, eu vou procurar saber. Foi um prazer estar aqui. Caso alguém tenha alguma pergunta para a gente começar a fechar, eu estou à disposição. Nossa, muito obrigada pela sua participação, viu, Priscila? Gostei muito. Parabéns para a Alessandra pelo ter também te colocado, assim, né, para fazer essa participação. A nossa PCA também, que chama Alessandra, são professoras chamadas Alessandra e Alessandra. Ah, legal. Muito boa, seus aconselhamentos foram muito sensatos, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Hein, Priscila, e assim, o que você poderia falar para nós, assim, sobre a luz lá no final do túnel? Como professor, sobre relacionamento, em qual vertente, Douglas? Seria na nossa vida, né? Porque hoje, mesmo nós sendo o professor, eu acho que ele é o único que não tem uma vida exclusiva. Eu sou professor, como mecânico, eu sou mecânico, e depois eu sou o cara. Não, o professor, ele é o tempo todo. O professor encontra na rua, ô professor, tudo bem? Né? Na rua você encontra o mecânico, você fala, ô mecânico, não, você chama o cara de João, mas o aluno sabe seu nome, ele vai te chamar de professor, não tem jeito. Né? Então, assim, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? O que você fala para nós sobre a luzinha lá no final do túnel? Olha, pessoal, dentro dessas possibilidades que não existe a receita pronta, de que não existe um contrato que nós temos que seguir, eu vou nomear aí, como a parte do corpo, o exercício físico, a alimentação, boas noites de sono. Agora, no quesito emocional, comunicação, lazer, de encontrar formas assertivas que vocês nomeiam como importante. Muitas vezes, nós adotamos uma postura de muitas vezes pensar no coletivo. Então, eu penso na esposa, no filho, no esposo, na mãe, não sei o quê. Chega na sua vez, pula. No esposo, no filho, no trabalho, pula. De vocês se incluírem, de pensar no coletivo, mas também de pensar em você. Do que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de pintar, gosto de jogar futebol, gosto de andar de bicicleta, de incluir também o desejo de vocês. Porque assim como se acontece um acidente, preciso colocar o salva-vidas para poder auxiliar as pessoas, assim é no quesito emocional. Eu preciso estar bem para poder auxiliar o outro, porque senão eu não vou conseguir auxiliar. Então, assim, hoje temos que sim cuidar da saúde emocional e levar isso não como frescura, não como preguiça, não como um corpo mole, e sim como algo que precisa ser cuidado, para que eu não precise ir para o extremo. O que é o extremo? Precisar tomar vários tipos de medicação, me ausentar de algumas coisas, porque eu já não consigo mais se socializar, né? Para não deixar ir para esse extremo, que é um processo gradativo. Então, dentro desse contexto, incluir vocês, incluir o que vocês querem, pensar assim no coletivo, mas respeitar as suas vontades e entrar nessa negociação, lembrando que é um impor e ceder constante ao longo da vida. Eu separei um texto para encerrar, que eu acho que vai casar com o que o Douglas ele me falou. O nome desse texto é Fortes Ventos. Eu vou ler para vocês, tá? Pense em uma árvore. Você pode trazer uma árvore para dentro do quarto e, de certa maneira, ela será protegida. O vento não será forte para ela. Quando as tempestades estiverem acontecendo lá fora, ela estará fora de perigo, mas não haverá desafio. Tudo será protegido. Você poderá colocá-la em uma estufa, mas aos poucos a árvore começará a ficar amarela. Deixará de ser verde. Alguma coisa bem lá no fundo do seu interior
começará a morrer. Porque o desafio dá forma à vida. Aqueles fortes ventos que batem firme não são realmente inimigos. Eles ajudam você a integrar-se. Parece até que vão desenraizá-la, mas ao lutar contra eles, você se enraiza. Você faz com que suas raízes se aprofundem ainda mais, para que a tempestade não possa destruí-la. O sol é muito quente e parece que vai queimar, mas a árvore suga mais água para se proteger contra o sol. Ela fica cada vez mais verde. Ao lutar contra as forças naturais, ela atinge uma certa alma. A alma surge somente através da batalha. Se as coisas fossem muito fáceis, você começaria a se dispersar. Aos poucos, você se desentregaria, porque a integração não seria necessária. Você se tornaria como uma criança mimada. Assim, quando um desafio surgir, viva-o corajosamente. Então, o que eu gostaria de desejar para vocês, pessoal, é fortes ventos, porque é através desses desafios que nós nos reformulamos, que nós nos coçamos, que nós podemos proporcionar novos significados e ressignificados. Nós estamos nessa constante transformação. No entanto, que assim, o filho que está crescendo, o esposo, a pessoa que eu conheço, ela vai mudando ao longo da vida, e nós também. E por que nós vamos mudando? A nossa essência, ela continua ali, mas o meio externo, as variáveis que vai acontecendo, nós vamos nos adaptando e se reformulando. E dentro desse contexto, no sentido de evolução. Então, talvez algumas ideias que eu tinha 10 anos atrás, hoje é diferente. Mas não que eu perdi a minha essência, a minha característica, mas que a experiência fez com que eu tivesse um outro olhar. A experiência fez com que a minha visão se modificasse. E nós estamos nessa grande transformação. Então, para nós encerrarmos, fortes ventos, bons desafios, parabéns pela profissão de vocês. Vocês são um início para uma trajetória, como o Douglas falou de professor, verdade, se eu encontro uma professora, oi professora, 20 anos depois, 30 anos depois ainda é o meu professor, né? Porque ele traz um significado, não só da parte educacional, mas um afeto, um carinho, uma lembrança de um momento, né? Uma lembrança da infância, uma lembrança de quando eu me formei no terceiro colegial, um professor que me falou algo que trouxe um significado de vida. Então, ou seja, vocês são uma pecinha muito importante dentro de todo esse contexto. Tudo bem até aqui, pessoal? Professora Alessandra? Obrigado pelas mensagens. Eu estou lendo aqui, é que eu não queria somente agradecer mesmo. Obrigada, pessoal. O convite, o desafio. E gratidão mesmo, Priscila. Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada aí a todo mundo que deixou um recadinho aqui, já estou lendo. Obrigada, viu, turma? Obrigada pela participação de vocês. Isso só poderia acontecer se vocês estivessem aqui. Obrigada, viu? E até a próxima. No que precisar, estou à disposição. Obrigada, tchau. Tchau, tchau, turminha. Obrigada. Obrigada, Até. Obrigada. Dá licença. Tchau, tchau. 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 Oi? Boa palestra, né, gente? Gostei também. Boa palestra. Bom. Jane, ninguém tá ouvindo nada, a gente tá cortando tudo. Eu tô com o áudio ligado aqui. É porque a gente tá no carro, em casa acabou a internet, aí aproveitou e... Mas tá cortando tudo, tá picotando tudo, parecendo um robô falando. Acho que é sinal ruim. Né? Ruim. Sinal ruim. Melhorou? Tá cortando ainda. Pode falar, Giane, a gente tá te vendo agora. Abre seu coração. Não, mas o meu sinal tá ruim aqui. Eu não sei achar o chat nesse negócio aqui, mudou. A Rose e os pequenininhos dela, ó. Não é só professora, né, Rose? É mãe, é dona de casa, é tudo, né?
A gente estava fazendo uma brincadeira, Douglas, com os alunos. A Rose tinha uma equipe. A equipe. A Rose e a Lê tem equipe, né? A minha equipe não estava, não. A minha está lá estudando. Só a da Rose que estava ajudando. Os meus também estão no homeschooling lá. Aula a tarde inteira. Legal. A Jenny não consegue falar. Ela tá ruim. Tá ruim. Você tá com a Ana Maria Maia, a sua imagem. Oi? Hudson? A sua imagem está com Ana Maria Maia. Você está com o nome de Ana Maria Maia. Ué? Tá cortando. Eu acho que tá bugado o seu, Hudson, porque para mim tá normal. Pra mim também, tá parecendo a Alessandra. É tudo normal para mim, só o dela só. Mas tá com a Alessandra. Com você, Hudson. Então só pro Hudson só. É só pro Hudson. É pegadinha. É pegadinha da Alessandra. Pra enganar o Hudson. Isso aí é a treta do CA. Mas foi muito legal a conversa com a psicóloga. Mesmo, gostei também. Teve algumas questões que ela falou e até abordo com os meus alunos quando eu dava aula de sociologia para eles. E até quase todas as escolas eu falo, quando eu dou aula de sociologia, eu abordo também sobre essa questão da conjugalidade e casamento, fazer a diferença aí. Sim, aí eu sempre falo isso. Eu sempre também falo, Hudson, das palavras cheias, né? Normalmente as pessoas mandam somente meias palavras. Eu acho que ele entendeu. Não, tem que falar o que quer, né? Porque só entender é complicado. Não dá para adivinhar, né? Ninguém é obrigado a adivinhar. Se você não fala, é difícil. Às vezes a pessoa acha que deu recado, né? Mas não foi palavra cheia, o outro não conseguiu entender. Às vezes a pessoa acha que meia palavra resolve, né? Meia palavra. Mas a gente percebe também que às vezes a gente fala, né, como ela falou, a gente fala alguma coisa, dependendo do jeito que a gente fala, que a gente se expressa, a pessoa leva isso como um outro sentido, né? Sim. Achei bem interessante. A gente faz às vezes sem perceber. É difícil, é meio complicado, né? A nossa vida ultimamente está tão corrida, né? A gente anda fazendo tanta coisa, parece que estamos carregando o mundo nas costas, né? Tá bem complicado. A Rosa está com o guarda-costas dela ali, ó. E para isso, eu acho que é a expectativa, né? A expectativa de ter um retorno. E às vezes isso não acontece. E a gente acaba ficando frustrado um pouquinho. Sim, o Antônio, tava eu, o Antônio, a gente falando, né, no projeto de vida, eu, o Antônio Haddad, e o Antônio falou de uma sala, né, do primeiro ano. Eu falei, Antônio, não é só com você, é comigo, sumiram, desapareceram. Né? Mas é com todo mundo, né? Com todo mundo, Então, a gente acaba, querendo ou não, mesmo que conforme eu disse outra vez, né? Mesmo a gente não querendo criar tanta expectativa, você acaba esperando até, porque é o seu serviço, né? Ninguém vai julgar, mas no seu subconsciente fica assim, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que não estão achando que eu estou enrolando, que eu estou dormindo o dia todo na minha casa, né? É complicado. Sim, é verdade. Mas os terceiros também, os terceiros estão, acho que, piores. Né? Olha, falar os terceiros, os meninos deram uma sumida, né? Sumiram. Sim, sumiram mesmo, Hudson. E é uma pena, porque é um pessoal que vai prestar vestibular, muitos, que poderiam estar usando esse tempo para tirar dúvidas conosco, né? A gente está trabalhando mais, assim, pessoal com eles, né? Individualmente, na verdade. E isso não acontece. É uma pena. Aí são alunos bons, hein? Por exemplo, tem uns alunos que eu não vou citar, não, que está sem internet em casa, por isso que ele não tá entrando. O outro colega que acabou falando, professor, está sem internet na casa dele, por isso que ele sumiu das lives. Mas isso, Hudson, isso Vocês estão me escutando agora? melhorou um pouco.
Mas isso, Hudson, a gente consegue entender essa realidade, né? Alguns que estavam sumiram, até porque os pais bastante tempo parado, vamos dizer assim, né, sem renda, e vai indo, chega uma hora, são as prioridades, né? A prioridade dentro de casa é comer, pagar água, pagar luz, né? Então aí eles opinam por não pagar a internet naquele mês. Não que não vai pagar mais, mas assim que melhorar, paga, a gente sabe disso, né? Mas nessas situações a gente consegue enxergar isso daí. Mas o problema é aqueles que, na nossa cabeça, né? Pelo menos na minha cabeça é assim. Eu acompanho o Facebook, acompanho o WhatsApp, e a gente vê o cara interagindo o tempo todo no Instagram, entre outras coisas. O dia todo tem postagem do cidadão. E na escola ele não tem internet, mas pro restante ele tem, né? Então Você falou, a aluna promoveu uma live no Facebook. Eu participei da live dela no Facebook, só para poder observar o que eles estavam fazendo. 2 alunas da nossa escola, né, estavam fazendo live pelo Facebook. Aí interagi com elas. É claro que eu não falei nada a respeito de escola, né, mas porque era fora do horário da escola. Mas a gente percebe isso, né? Muitos alunos, quando você acaba falando com ele relacionado à escola, ele nem responde mais para você no Facebook. Não, muitos bloqueiam, muitos não respondem, né? É que eu disse ontem para Dagmar, meus tutorados, eu estou fazendo tutoria com 3 alunos, o restante desapareceu. Chamo, ligo e sinal de fumaça, tudo que é possível a gente tenta. E eles não respondem, né? É complicado. Mas daí eles estão usando a internet da escola, viu? Porque nós tivemos problemas com a internet lá. No dia que a Ana Márcia ficou presa lá no elevador, teve que desligar a chave geral e os acessos pointer não voltam, tem que chamar a pessoa para poder reconfigurar. Aí veio uma mãe meio que assim, questionando por que da casa dela ela pegava tão bem o Wi-Fi da escola e não estava conseguindo pegar mais. Então a redondeza ao entorno todo usa o Wi-Fi da escola. A gente sabe. Assim, falar que não tem internet, eu acho que o que atrapalhou demais foi o governador dizer que todos eles estavam aprovados. Também concordo, Jane. Concordo também. Acabou com tudo aquilo que a gente poderia fazer, porque foi para nós um balde de água jogado em cima. Sim. É verdade. Concordo plenamente com isso, né? Inclusive, nós estávamos até falando disso, né, Hudson, esses dias. Né? A gente estava até conversando a esse respeito, falando que sumiram, por que sumiram. Chegamos a um consenso que foi a fala do nosso governador, né? Que falou que ninguém repete, que ninguém vai ficar e outras coisas. Difícil. Uma coisa importante para conversar com vocês aqui é que o nosso prefeito já decretou que na rede municipal, nós só estamos esperando o veredito dele para a estadual. Na rede municipal não volta a aula enquanto não tiver a vacina. E a gente está tentando fazer para que tenha esse procedimento no estado em Mogi. Porque é o prefeito que dá o veredito final. Na rede dele, ele já decretou. Não vai haver aula enquanto não houver a vacina. Agora, nós estamos esperando o que vai acontecer na rede pública. Parece que em São Paulo o prefeito já voltou atrás. Ele deixou as aulas iniciarem a partir de 7/10. Alguma coisa eu vi, é isso mesmo. Eu vi isso também. É difícil. Uma escola mandou para mim, eu nem sou de São Paulo, a escola mandou lá para mim o decreto para eu ler e fazer o questionário. Agora nós fizemos com os pais dos alunos, mandou para eu autorizar o meu filho fictício lá de São Paulo a voltar para a escola. Bom, vamos aguardar assim, nos próximos capítulos, vamos ver o que vai dar, né? O importante é que, infelizmente, nós não conseguimos fazer mais do que nós estamos fazendo por causa de algumas adversidades, entre elas o próprio sistema governamental. Mas ele parece que nessa semana ainda, ou começo da outra semana,
ele vai lançar um decreto a respeito dos castigos. Porque a evasão não pode ser do modo que está acontecendo. Mas ele não colabora, ele não mandou embora a diretora que disse que se o aluno não fizesse a atividade, iria reprovar de ano. Eles acabam estragando a fazer o que a diretora estava tentando. Hoje, na TPC lá da Central de Mídia, o coordenador lá do Instituto Ayrton Senna estava abordando sobre essa questão da avaliação, que vai ter que ser uma avaliação bem criteriosa para verificar se vai aprovar ou reter o aluno nessa pandemia, para ter os critérios para essa questão. Foi um PPT que eles postaram lá no Central de Mídia. Esquece, vai aprovar todo mundo. Vai passar todo mundo. Então tá, povo. Muito obrigada pela live. A Alessandra foi ótima. Gostei da Priscila, assim como gostei da Eliana também. Obrigada a todos, alunos presentes, que continuem fazendo a sua parte. Tenho orgulho de dizer, eu passei pela pandemia e sobrevivi a ela. Eu passei, gente. Literalmente, eu peguei Covid, quase morri. Obrigada. Beijinho, papai. Tô saindo. Tchau. Tchau. Obrigado a todos aí, foi muito legal. Foi muito bom. Obrigado. Gente, até mais para vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau. E aí, pessoal, vamos pensar no que a gente vai falar na próxima. Vamos. Já quer aproveitar agora. Vamos aproveitar que a gente está aqui, né? A gente está aqui agora, nesse momento. No domingo até postei um questionamento, né, para os alunos verem que é fake news, aquela história que está circulando de que a vacina feita de RNA vai mudar o nosso DNA, né, gente? Pelo amor. Então, assim, a gente já fica vendo vários assuntos, né, que estão aí. Uhum. A Rose saiu. Né? O que vocês querem falar na próxima, Luciano, que ele tem de ideia também, de repente, senão a gente fica. Aí vou falar só a gente, né? O que vocês? Tem aquele que a Rose tinha comentado. A Rose havia dito, né, das explosões, aí eu pensei até do Luciano complementar com a parte que eles haviam começado